Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox, episódio número 32, e hoje eu tô com uma convidada extremamente especial. Mas antes de apresentar a convidada da vez, vocês já viram no título, e com certeza muita gente tá vindo por conta dela, eu queria falar um pouco da OKBox para vocês, reforçar o que é que a gente vive aqui, que é aumentar o número de faturamento e o número da consciência de venda dos nossos clientes, através de metodologia de marketing e vendas, desde o nosso CRM, estratégia de tráfego pago, para a gente fazer com que você venda mais e melhor e principalmente com mais previsibilidade. Então, se você tem uma empresa ou se você está pensando em abrir uma empresa, queria te convidar para conversar com a gente, entender as nossas soluções antes de tomar qualquer decisão dentro do mercado. Mas bom, hoje eu estou aqui com uma convidada extremamente especial, estou aqui com Clara Vida, ela está há mais de 12 anos no mercado, embora essa carinha engane a gente. Clara é empresária, Clara é uma empreendedora de fato, tem o DNA do nosso episódio, tem o DNA aqui do nosso podcast, e Clara também naturalmente maquiadora e agora influencer, né? Fala um pouquinho aí, Clara, se apresenta para o nosso público. De tudo um pouco, né? Bombril, como uma boa brasileira. Mil e faz utilidades. De tudo um pouco, mil e utilidades. Eu me chamo Clara, Clara Vida, não é nome artístico, tá? É meu nome biológico. É biológico, registrado em cartório. Eu sou maquiadora há 12 anos. Hoje influenciadora e empresária por conta da maquiagem, então foi um gancho, né? Foi uma escada na minha vida. A maquiagem me trouxe coisas incríveis, assim, eu sou muito feliz por isso. Sou odontóloga formada, muita gente não sabe. A gente tinha conversado antes, não tava sabendo. Não, foi uma surpresa que eu quis deixar. E não exerço a profissão, nem nunca exerci, nem tenho interesse em exercer, porque o que me faz feliz, de fato, é a maquiagem, é o contato com o cliente. Esse universo de rede social também me traz muita conexão, muito contato. E são coisas que me fazem feliz. E agora, empresária, né? Desafios. Ser empresária não é fácil. Ser mulher empresária não é fácil. E ser mulher empresária no Brasil ainda é pior. Imagina. Entendeu? Então, assim, são um mundo de desafios, mas eu me sinto bem pronta, assim, pra encarar tudo que vem pela frente, que é só o começo da minha carreira, que tem muita coisa que eu vou querer fazer ainda na minha vida. Maravilha. A gente vai explorar um pouco dessa jornada empresária hoje em dia, né? Principalmente depois que você abriu o seu salão. Eu quero explicar um pouco mais também das vertentes que tu trabalha. Mas antes eu queria entender da trajetória lá no começo. Porque quando você tinha 20 anos, não foi? Isso, basicamente você começou a entender que talvez pudesse transformar essa paixão, que era maquiagem, era trazer beleza, era trazer bem-estar para a mulher, em uma profissão. Como é que foi isso lá atrás? Tu fez cursos, tu já notou que que tinha um diferencial? Pô, desde que tu chegou aqui, todo mundo riu, todo mundo conversou, essa questão da comunicação pesa muito, como é que é? Eu, com 19 anos, eu ia fazer 20, tava bem perto, porque como foi em junho, é quando eu faço meu aniversário, eu queria fazer medicina, saí do colégio, queria fazer medicina. E por 2 anos eu não passei em medicina por conta de 2 décimos. Uma vez 1 décimo, outra vez 2. E aí eu cansei e desisti. Hoje eu digo que foi Deus que não me fez passar. Não foi falta de intelecto, vamos dizer assim. E aí eu passei por um momento muito difícil, né? Meus pais moram no interior, eu moro em Recife sozinha desde que eu tenho 8 anos para estudar. E foi um momento muito difícil, eu não queria mais passar 2 anos estudando. Quem faz faculdade, cursinho pra faculdade, sabe como é difícil. E eu não queria mais aquilo, é uma dedicação intensa, uma abdicação da vida, assim. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito do mundo, e ficar presa pra estudar me doía fisicamente. Eu costumo dizer, não era nem dor mental, era física. E aí, eu sempre fui uma criança que gostei de arte. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer bordado, eu sei pintar, eu ia pra aula de música, aula de dança, então eu já era desse mundo quando nova. E aí eu falei, não quero, vou fazer uma faculdade de odontologia. E aí nesse meio tempo eu fiquei muito triste e comecei, hoje eu entendo que eu acho que era um quadro de depressão, talvez. E aí eu sempre fui muito desenrolada em me maquiar, em maquiar as amigas. E uma amiga minha disse assim a mim, por que tu não faz um blog? Há 12 anos atrás, era blog, não era Instagram. Não tinha Instagram. Não tinha. Aí faz um blog, era a época que blog tava muito em alta, Fotolog. Quem é desse tempo aí vai lembrar. Garotos dos anos 2000. Eu sou um pouquinho mais novo, não lembro não. Então, boa tô brincando, eu lembro. E aí eu fiz um blog e comecei a falar de maquiagem. Acho que 1 ano e meio depois, eu não sei quanto tempo tem Instagram, começou a surgir Instagram. E eu abri um Instagram pra falar de beleza. Já era o Clara Vida. Já era Clara Vida, porque era meu nome. Mas uma pessoa normal, uma jovem normal. Uma jovem normal. Comecei a falar de beleza, só que eu era aquela pessoa que, quando tinha uma festa, eu maquiava todas as amigas. Cobrando nisso, já? Não, de graça, por pura diversão. Eu me divertia, de fato, fazendo aquilo. Entendi. E aí eu comecei a fazer maquiagem nas amigas e postar resultado como se eu fosse a própria maquiadora profissional.
Com isso, começaram a aparecer clientes. Tem uma cliente específica, que é amiga da minha irmã. Essa menina sempre ia pra minha casa pra eu maquiar ela pra sair. Só que quando eu abri meu Instagram, ela disse que queria me pagar. Olha, você sempre fez de graça, mas agora eu quero lhe pagar a primeira vez. Então ela foi a primeira pessoa que me despertou o interesse em ganhar dinheiro com a profissão. Eita, eu posso ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, né? O nome dela é Beatriz, Bia Lins. Não, nunca vou esquecer dela. Te maquiei ainda contigo? Não, porque ela agora não mora mais aqui. Eita, Tá morando no entendi. interior. Mas eu maquiei ela muito depois disso. E eu fui, postei ela e tal. E começou a aparecer cliente. No começo eu cobrava R$60 pra fazer cabelo e maquiagem. Há 12 anos atrás. E eu tava super feliz com aquele dinheiro. Porque eu não... Pra mim, né? Enfim. R$60 há 12 anos atrás é mais do que R$60 hoje também. Com certeza. E aí eu fui e comecei a alimentar meu Instagram, a postar. E naturalmente começou a surgir clientes. Só que eu não fiz curso, não tinha nada. Já os primeiros que você não sabia nem quem era, né? Porque a Bia você sabia quem era e as outras também, né? Isso. E aí lá no começo eu tinha muito medo de ir na casa das pessoas, porque é um Segurança. casinho desconhecido. E minha irmã ia comigo. E aí quando eu cheguei pra falar pro meu pai e pra minha mãe, a gente tava até conversando antes de começar, que a maquiagem, a manicure, a maquiadora não é vista como uma profissão. Então existe um paradigma social sobre isso. De que não deu certo em alguma coisa e você foi lá fazer aquilo como um extra. E meu pai e minha mãe ficou tipo... Tá, não falou nada, não aprovou, não te provou, neutro, né? Ficou calado. Eu digo que é guerra fria, silêncio. É pior do que falar. Pior do que falar. Você fica, meu Deus, o que é que eles estão pensando de mim? E minha mãe só disse assim, eu preciso que você faça a sua faculdade, que você termine a sua faculdade. Eu falei, não tem problema, mãe, eu vou continuar. Quero fazer um curso. Todos os cursos que existiam, Senac, na época, tudo, era só dia de semana. 3 meses, dia de semana. Aí eu falei, não tenho o que fazer, eu não vou parar de fazer minha faculdade. Quem faz odonto sabe que é integral. Pra fazer curso de maquiagem, meu pai e minha mãe não vai deixar. E aí eu fui, encontrei um que era no mês de férias, um mês de curso, no mês de junho. No mês de julho, perdão. Eu passei o mês de julho 1 ano e meio depois de estar maquiando, eu fiz meu primeiro curso profissional. Que foi na galeria de maquiagem, nunca vou esquecer isso. E aí, daí de diante, aconteceram várias coisas. Só que eu comecei com um blog, né, que nem é vlog, é um blog. E foi crescendo de forma espontânea. E aí eu fui postando no Instagram, enfim, tinha 135 seguidores. No começo, No começo. só os amigos, e aí já foi começando a chegar os primeiros clientes e pessoas para acompanhar. Exatamente. Que lá, quando a gente começou, não era tão forte Não, quanto é forma hoje, alguma. né? Hoje representa muito o volume de audiência que tu tem. Isso. E Foi uma audiência construída 100% no orgânico. O é que de é 12 muito anos errado. de construção. Agora assim, se for pelo tempo, é até pouco seguidor. Mas hoje eu costumo dizer que só a quantidade não é suficiente. Você tem que converter. E minha conversão é alta. Então, se você tiver números mais baixos do que o meu, mas sua conversão for alta, tá ótimo, entendeu? Porque eu quero crescer no digital, óbvio, todo mundo quer, precisa de uma dedicação muito forte pra isso hoje. Constância, conteúdo, pensar coisa nova, né? Exatamente. Que hoje, pra ser bem honesta, não é o meu foco. Meu foco é estabilizar a minha empresa, porque você sabe que ali nos primeiros 1 ano e meio a empresa É bem tá difícil. perigosa ainda. 80% das 2 anos. empresas não passam nem de 5 anos aqui no Brasil. Exatamente. A maioria, 70%, 80%, fecha com 1 ano e 2 meses de empresa. Então a gente tá passando aquele período ali intenso, então eu tô me dedicando a isso, mas a minha vontade é cada dia mais me dedicar ao digital, porque eu sei que é o forte daqui por diante, entendeu? A gente vai falar um pouquinho mais de digital lá na frente, só que eu queria que tu explicasse esse desafio que tá sendo ter uma empresa, né? Porque acredito eu que antes da Clara Vida Beauty Spa, que é teu salão, quero que tu explique mais, era muito Clara Vida a pessoa física, a empreendedora, a maquiadora. Isso. Assim, foi uma decisão difícil, porque eu faturava muito bem sozinha, com custos minimamente baixos. Sei como Principalmente custos fixos, que é aquele custo que a gente tem ali todo começo de mês, independente da empresa funcionar ou não, independente de ter cliente ou não, são custos que a gente tem que pagar. Antigamente eu dividia uma sala de 47 metros quadrados com outra pessoa, e eu não chegava a ter um custo ali nem de R$3.000 no mês. E o que faturasse era teu, porque tu faturava com o teu Não trabalho, tinha né? um pinto pra dar de comer, que eu costumo dizer que eu tenho um filho, então era só o dinheiro entrando, era maravilha. Por falta de educação financeira no começo, eu desperdicei muito dinheiro. Mas quando a pergunta veio na minha cabeça, a pergunta era: se acontecer alguma coisa contigo, como é que tu vai fazer? E aí foi daí que eu decidi abrir alguma coisa para que eu tenha uma rotatividade de serviço com outros profissionais. Perfeito. Pessoas precisam, não adianta ter só talento, e eu entendi que eu podia pegar pessoas talentosas,
mas que as pessoas não conhecessem e dar a visibilidade que eu tinha a essas pessoas. Porque elas estão muito ancoradas no teu nome, né? Que a Isso. cliente que vai lá, ela acredita que ela tá comprando a qualidade da Clara Do Vida, padrão né? que eu construí todo esse tempo. Então, assim, é um desafio enorme, muito, muito difícil. Teve um episódio que, quando eu decidi o espaço que eu queria comprar, que eu fui lá conversar com o dono do espaço, né, do empresarial, ele não quis me atender. Ele me achou nova, talvez, não sei, por eu ser mulher. E eu tive que chamar meu pai pra ir. Caramba. E quando a gente tava na mesa pra negociar preço, ele nem olhava na minha cara. Aí meu pai olhou pra ele e disse, não, você pode conversar com ela, que quem vai negociar com você é ela. Então eu também sempre tive muito meu pai sempre me deu muito essa liberdade. Ele me deu uma criação com muita liberdade e muito conhecimento. Te inspirou nessa parte de empreendedorismo? Não tem nenhum empresário na minha família. Meu pai é político, sempre foi. Ele tem mais de 40 anos de vida pública, 30 anos de vida pública, nem sei ao certo. Mas meu pai não tem um ensino médio completo e ele é uma pessoa extremamente desenrolada e inteligente. Muito inteligente. Meu pai é um negociador nato, então ele ensinou muito a gente a isso. Encorajou e te deu essa skill de comunicação, de negociação, né? Exatamente. Todo mundo na minha casa se comunica muito bem. Até porque a gente lidou com pessoas a vida toda. E aí eu fui lá e negociei com ele o preço, um preço incrível, assim, pra boa viagem, um preço muito abaixo do normal para 1 metro quadrado. E eu negociei com ele e depois eu percebi que ele não gostava de tratar comigo, ele só tratava com o meu noivo, com o André, que vocês não conheceram ele. Mas existe essa trava social, entendeu? E fora isso, o investimento. Eu investi R$500 mil no meu negócio. E eu não tinha metade do dinheiro na minha conta, entendeu? Então eu só botei a cara e fui. Risco, né? Comprei muito risco. E eu vou dizer pra você, os primeiros anos de empresa, se você não vê o dinheiro entrar. Então, é um ano tomado por decisão. Você tem que tomar decisões inteligentes pra sobreviver à empresa até o dinheiro começar a entrar e rodar. Ter fluxo de caixa, e aí você vem do lugar onde o dinheiro entrava pra você e você não precisava saber de tudo isso, né? Entender de fluxo de caixa, entender de tributo, de imposto, contabilidade, parte burocrática, CLT, lei trabalhista, comissão. Então, foi um mundo assim que veio, bum. A gente nota, a gente acaba tendo que se relembrar do que sempre foi a inspiração, porque eu também eu era um marqueteiro solo antigamente, né? Eu só pensava na estratégia. Hoje, eu quase não penso na estratégia. Quem pensa são as pessoas profissionais daqui. Eu tô pensando no imposto, no crescimento, nos custos. E eu senti muito na pele quando eu tinha meus freelancers e a pessoa me pagava, eu estava em casa e recebia tudo. Quando sustentar uma operação dessa é que gasta centenas de milhares de reais por mês. Exatamente. Já começa a pesar, né? Dói demais. Dói. E as pessoas não têm ideia. As pessoas só veem a imagem da gente ali e enxergar aquilo como um mar de rosas. Onde não é. É difícil. É desgastante, emocionalmente principalmente. Porque você era uma pessoa que ganhava aquilo livre e de nada você se vê numa saia justa, entendeu? Que nunca viveu. E aí aquilo pesa um pouco. Então eu digo que todo mundo... Só a pessoa sabe a dor e a delícia de ser quem se é, entendeu? É uma tomada de decisão difícil. Porém, eu acredito que o impacto futuro é grande e eu vou falar pra você, é uma decisão pra poucos. Eu acho que empreender não é uma decisão de, eu vou ser empresário. Eu acho que você tem que ter isso no seu sangue, entendeu? Eu acho que isso é uma habilidade de nascença mesmo, que não é todo mundo que tem. E acaba sendo uma decisão de vida. Por exemplo, nesse momento, a gente tá gravando podcast, mas sem dúvidas, quando sair daqui, tu já tá pensando em problemas pra resolver, ou antes aqui também. A gente meio que nunca desliga, né? Não. E é uma decisão que tem que ser tomada. Até quando tá viajando, tá trabalhando, tá pensando. Eu gosto de viajar, mas eu sinto que eu não tenho férias. Não tem. Eu posso estar na Europa, mas eu não tô de férias. Eu fiquei de férias na Europa esse ano, eu rompi ano em Roma, e dia 31 de dezembro eu não quis deixar meus colaboradores romperem ano sem dinheiro. Eu tava pagando ao povo, sentada de frente ao Coliseu, parada lá, e preocupada em calcular, enfim, em pagar o pessoal, porque são coisas que, como minha empresa ainda é uma empresa pequena, são 14, 15 agora, 15 pessoas, então são coisas que eu ainda preciso me preocupar, né, diferente de grandes empresários, assim, de tamanho, com 50, 60 colaboradores, que já tem uma pessoa pra fazer isso. Então, assim, a gente nunca desliga, e essa é a parte que ninguém vê. As pessoas acham que a gente tá em casa relaxando, onde, na verdade, o colaborador tá em casa relaxando, a gente não. A gente tá pensando em milhões de coisas, em milhões de problemas, enfim. E como é que é empreender no ramo da beleza em Recife? É uma cidade que às vezes é boa nos aspectos e muito complexa em outros, na valorização, no boca a boca. Então, Recife, eu costumo dizer... Ui, desculpa. Nada. Eu costumo dizer que aqui, pra mim, os melhores profissionais de beleza do Brasil estão no Nordeste. Eu não tenho dúvida disso.
Mas aqui a gente tá vivendo um impasse de que a gente é uma cidade que se desenvolveu, mas eu acho os preços aqui muito altos, principalmente comerciais, para a realidade da cidade. Muito caro. Então, eu não, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho concorrente. Meu concorrente sou eu. Pra mim, na minha cabeça, não existe concorrência. Porque se você tem autenticidade, se você... é óbvio que você sempre vai analisar em âmbito geral, mas eu nunca tomei decisões hoje pensando na minha concorrência. E pra mim isso é um ponto positivo. Então, assim, a beleza em Recife é incrível, porque a gente recebe pessoas do Brasil todo. A gente tem profissionais muito bons, mas eu acho hoje os espaços comerciais caros. Então, pensando em dinheiro, às vezes é difícil. É um dos aluguéis mais caros do país, Ah, eu não principalmente sabia. considerando as capitais. É muito caro, Tanto gente. para a parte de residencial quanto para a parte comercial. Então é muito caro. Então o metro quadrado de Recife hoje é absurdo. Eu não saio de Boa Viagem, porque eu não vou fazer minha cliente que tá acostumada comigo aqui minha vida toda. E para outro lugar. Já apareceu proposta de sócio investidor de eu ir pra Zona Norte, abrir lá. A pessoa queria só botar o dinheiro e eu administrar. E eu não quis, porque eu não acho que faça sentido pra mim. Então, assim, é muito difícil nessa parte financeira, mas eu vou falar pra tu, na parte manual de execução, eu acho fácil. Porque hoje eu percebo que os profissionais, eles estão muito, muito preocupados em focar só na técnica e esquecem dos outros pilares, que são, às vezes, mais importantes. Eu vejo profissionais excelentes que não sabem se comunicar, que não sabem precificar, que não sabem se relacionar. Então, pra mim, isso é um déficit. As pessoas estão tão focadas em ter uma técnica maravilhosa ali de maquiagem, de beleza, que elas esquecem todo o resto. E eu falo com toda a convicção do mundo. Não foi só maquiar bem que me trouxe até aqui. Eu tenho outras qualidades, além disso, que com certeza foram pilares importantíssimos e que eu procurei desenvolver ao longo da minha vida. Isso aí já foi feito um corte agora, porque eu acredito muito nisso, eu venho falando isso pra equipe, eu sou mentor de outras agências, falo isso pra outras agências, que é assim, o cliente, ele quer muito mais de você, ele quer ver quanto você se importa com ele, quanto você se preocupa com o detalhe dele, como você se comunica, como você se comporta, e não só com o resultado, porque eu tenho certeza que existem maquiadoras melhores do que você. Eu falo isso todo dia. Como existem também piores do que você. Ah, com certeza. Só que não ganha o jogo quem é o melhor tecnicamente. Óbvio que a qualidade, ela tem que ser indiscutível. Você ser uma exímia maquiadora não é discutível, você tem que ser. É. Mas daí pra você ser a melhor do mundo, começa a valer muito mais a pena a comunicação, essa tua autenticidade, esse teu jeito, a forma com que tu consegue ganhar a pessoa, não é? Exatamente. Eu procuro dizer muito isso. Não seja banho-maria, pelo amor de Deus. Vai ter as pessoas que vão lhe detestar e tá tudo bem. E vão ter as pessoas que vão achar você o máximo e tá tudo bem, isso é sua audiência. Você não precisa agradar a todos. Eu tenho minha opinião formada sobre várias coisas. Várias coisas que eu falo geram polêmicas e tá tudo bem, porque é minha opinião e as pessoas têm que comprar a minha ideia. Eu não tenho que ser uma cópia do que a sociedade acha que é ideal, que é certo, entendeu? Eu tenho a minha ideia muito fixa de quem eu sou, do que eu quero e não passo por cima de ninguém. Eu acho a sociedade hoje, principalmente em âmbitos profissionais, muito frágil. A gente não pode falar nada, não pode dizer nada que, meu Deus, porque tá... E aí acaba perdendo a identidade, sabe? Entendo. E eu acho assim, que você pode ser muito bom, mas tem coisas que funcionam muito mais. Muito mais. Então, por exemplo, eu cheguei pra minha equipe e falei assim, vocês pararam pra pensar quem eram vocês antes de abrir o espaço? Vocês já trabalharam em outros lugares. E por que vocês não se destacaram tanto? Porque existem coisas que estão atreladas à imagem da gente. Pessoas influenciáveis, influenciadores, imagens que passam autoridade. Quantas pessoas famosas não passaram por aqui que deu autoridade à sua imagem, entendeu? Então, você pode ser o mais talentoso do mundo. Se você estiver no lugar errado, você não vai pra canto nenhum. Maravilha. E, Clara, são 12 anos aí, 10 anos, 12 anos de mercado, tendo que se reinventar. Quanta gente não ficou pra trás no meio do caminho, né? Quantas maquiadoras estavam contigo na época, hoje em dia não são tão relevantes quanto você. O que é que tu fez? O que é que tu pensa pra se manter sempre relevante? São novidades, tá se atualizando, tá acompanhando o mercado. O que é que tu faz pra tu sempre estar crescendo e não ficando pra trás? A gente tá falando agora de um caso, que a gente não vai citar o nome, de um salão da área de beleza que perdeu muito público recentemente. Exatamente. Ficou pra trás. O que é que tu fez pra nesse tempo inteiro se manter relevante? Ou vem fazendo, na verdade? São vários fatores, mas eu não sei se você sabe, mas o mercado da beleza é o terceiro que mais cresce no Brasil. Não sabia. Ele tá atrás do agro, né, que é absurdo, e petróleo. Caramba. Então, assim, dos mercados tradicionais é o que mais cresce, ele né? cresce muito, tanto no âmbito de profissionais, de salão de beleza, quanto de venda de cosmético.
tá absurdo, por conta da margem de lucro que é alto. Entendeu? Então, assim, se reinventar, eu acho que você não precisa se reinventar. Você tem que, pra mim, é um mantimento, você tem que manter. Manter como? Estudar sempre, entender o que vai vir e se adiantar. Perfeito. Entendeu? Como assim se adiantar? Eu vou dizer, meu último feito em relação a se adiantar. 1 mês e meio antes do carnaval, eu já fiz um vídeo dizendo o que eu achava que iria ser tendência. O vídeo viralizou, uma coisa difícil pro Instagram. Um vídeo de 1 minuto e 40 viralizou, eu só falando. É difícil. Mas eu percebi que o meu Instagram funciona mais eu só falando do que coisas mudas do que é normal. Então, veja, a gente sabe que existe o algoritmo, mas é a identificação. Hoje, no meu Instagram, as pessoas preferem me escutar falar do que ver eu maquiando. Meus vídeos falando ou dando minha opinião, eles geram muito mais engajamento do que meu vídeo maquiando. Então, hoje o meu forte talvez não seja só uma execução. É como se eu não precisasse provar isso pra ninguém mais. Todo mundo sabe que eu maquio bem. E tá tudo bem, as pessoas querem outra coisa minha. E eu entendi isso. Legal. Então eu me antecipo. Então eu fiz um vídeo falando de tendência. Que gerou comentários positivos e negativos, porque... Tá dando a cara a tapa, pode perfeito, vir tudo, né? Amei, coisa boa, incrível. Criei aqui uma comunidade, pessoas que acreditam em mim e pessoas que discordam de mim, e elas vão se confrontar, e isso vai me gerar engajamento. Legal. Vocês não entenderam isso ainda, gente? O Instagram funciona assim. Você tem que falar coisas que pessoas vão aprovar e pessoas vão desaprovar. Você vai criar uma comunidade, as pessoas vão confrontar, e isso vai lhe dar engajamento. No final, quem ganha visibilidade é você. Legal. Perfeito. E aí, 1 mês e meio depois, tudo que eu falei se concretizou. Ah, é claro, o que foi que tu fez? Estudei, procurei. A maquiagem acompanha a moda. Geralmente em dezembro, em janeiro, tem desfile. Vamos estudar, gente, vamos procurar referência. Então eu sinto que as pessoas esperam as coisas chegarem pra postar. E o segredo de se manter no mercado viva esse todo o tempo é você se adiantar, é você ser a primeira ou uma das percussoras daquilo. Porque todas as vezes que alguém vê alguém fazendo aquilo, ela vai lembrar de você. E aí você vai sempre conseguir manter sua imagem forte. Perfeito. Que dica. E já pensou em desistir no meio do caminho? Já pensei em desistir. E o que é que te fez continuar? Propósito. Tem que ter. Eu não consigo entender como pessoas dormem sem propósito. Propósito é uma palavra que tá na moda agora, né? Todo mundo fala. Mas o que é propósito? É você saber o que você quer amanhã. Eu sei o que eu quero amanhã. Então, se eu parasse ali no meio do caminho, tudo que eu tinha construído até então iria de água abaixo. Eu tenho um propósito muito forte, muito fixo na minha cabeça. E não é propósito de trabalho. É um propósito familiar, financeiro e de expectativa de vida. Que eu sei que eu só vou alcançar em uma vertente. E eu tenho que ir pra ela. E pra mim, o propósito me manter viva. Por quê? As pessoas não têm ideia de como é desgastante, emocionalmente falando, trabalhar com sua imagem. Às vezes, a gente só tem vontade de largar. E se eu sumir 15 dias? Minha irmã é concursada pública. A vida dela funciona independente. Ela pode sumir 1 mês no Instagram, o dinheiro dela vai entrar. Se você sumir 1 ano, você vai perder o que você construiu nos 12. Isso. Então, pra mim... pressão eterna. Isso. Então, eu pensei em desistir por conta dessa pressão sobre a sua imagem. De que você sempre tem que estar bonita. Ai, meu Deus, mas tem gente que trabalha com um machado nas... Cada um escolheu suas dores. Esse daí é um problema social, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando da minha. Porque as pessoas sempre levam pra esse lado. Ah, porque fulaninho corta cana. Ah, porque esse craninho trabalha 12 horas. Cada um escolheu o seu trabalho, entendeu? Diante das oportunidades, eu sei que eu tenho privilégios. Ok, mas eu tenho minhas dores e minhas dificuldades. Isso não tem que ser eliminado. E assim, às vezes dá vontade de sumir. Porque você tem que estar sempre bem vestida, arrumada, bonita. Sempre estar no Instagram. Às vezes você tá sem saco, só quer dormir. Sempre tem que estar ali, ligada. Então você tem que estar em um movimento, uma velocidade muito alta. E isso às vezes dá uma travada, assim, emocional. Você dá uma cansada, assim, sabe? E as pessoas estão sempre esperando de você. Isso virou uma cobrança. Porque quem lhe segue, espera de você. Então, se às vezes você passa um dia ali no off, você recebe mensagem. Mulher, cadê tu? Certo. Tá tudo certo, aconteceu alguma coisa. A pessoa faz... Eu só queria dormir. As pessoas... Já chorei por todo esse caso. Meu Deus, eu tô bem, gente. Eu só tava de boa. Então já pensei em desistir. Isso é o ônus da influência, né? Da relevância que tu ganhou, né? Tem pessoas literalmente esperando de tu, além de você mesmo, que já deve se cobrar bastante, né? A cobrança sempre, na maioria das vezes, vem da gente, né? Mas você cria uma autoridade ali na sua imagem,
que eu criei, minha imagem gera autoridade, Uhum. ao ponto de refletir para outras pessoas, que é o que você disse. Eu criei tanta autoridade sobre minha imagem que hoje as pessoas confiam no trabalho de outras pessoas simplesmente Isso é porque eu muito legal. botei para trabalhar comigo. E isso é um movimento que tu fez consciente, com certeza, até para gerar mais perpetuidade no teu trabalho, né? Porque antes de ter o salão, antes de ter outras pessoas com a tua assinatura, tu dependia só do teu trabalho. Se tu Isso. ficasse doente, se tu Exatamente. tivesse qualquer outro problema. E hoje Exatamente. tu conseguiu fazer um movimento de perpetuidade. Óbvio que isso custa muito caro, Custa caro. Porque o que de bom acontece nem sempre você mas leva o ganha mérito. estabilidade. Estabilidade. E o que de ruim acontece foi lá em Clara Vida. Se alguma funcionária tua fazer alguma besteira, foi lá em Clara Vida que aconteceu. É o ônus e o bônus. Exatamente. Mas a gente falou da tua trajetória, falamos também desse começo e os desafios enfrentados na abertura do salão. Só que teve um termo que tu falou aqui que eu achei bem diferente. Eu, de fato, eu nunca tinha ouvido falar. Talvez por eu ser homem, não ser do ramo, que era o Wedding Destination. Mari, que separou a pauta, disse, vamos falar disso que é bem interessante, é um mercado pouco explorado. Fala um pouquinho mais, primeiro, o que é o Wedding Destination e como que tu viu a oportunidade nisso para cada vez mais estar abraçando esse mercado. Tá me Vamos contando lá. um pouquinho. O que é que as pessoas precisam aprender? Aprender que tudo que ganha nome vira comercial. Isso é um fato, gente. Se as coisas não ganham nome, elas não são tão comerciais assim, porque elas não são vendíveis, vamos dizer assim. Então, vou falar de maquiagem agora, eu acho que tu vai ficar até um pouco perdido. Nada. Mas, um tempo, Cut Crease ficou super famoso. É um recorte com um corretivo, nada mais do que isso. A delineado infinito ficou famoso. É o delineado com um finalzinho esfumado. Então, se dão nome aos bois para eles se tornarem vendíveis. É muito mais fácil vender um boi que se chama Maria do que vender um boi. É basicamente isso. E a gente deu esse nome a casamento que são feitos em outros lugares, que tem um destino, entendeu? Então, são geralmente pessoas que moram em um lugar, mas casam em outra. Uhum. É somente E é muito isso. comum aqui no Nordeste, né? Que a gente tem ótimas praias, tem tudo. Isso, gente, o pessoal do Sudeste, pro lado de lá, eles amam casar em Milagres, em Maragogi, em Carneiros e em Fernando de Noronha. Amam casar. O mercado de casamento ele é muito forte em Recife, porque das capitais próximas a essas cidades, Recife é a capital que tem mais fornecedor bom. A gente tem fornecedores aqui, vou até dar nomes. O Wildes é Bem Casado, que todo mundo conhece, uma delícia, ela fornece pro Brasil inteiro. A filha dela é dona da Benta Brigadeiria, que Sei são também. doces assim deliciosos. A gente tem Lucinha Cascão, que fornece pro Brasil todo também, de um grande amigo meu, Alberto, né, Alberto Cascão. E a gente tem fornecedores bons aí, tem Tiago do Casei, que faz casamentos e festas do Brasil todo. Então, são parceiros que a gente tem que fazem festas em outros lugares. Então, a gente tem muito fornecedor O bom. mercado de casamento em Recife é muito aquecido. Por acaso, minha família é do mercado de casamento também, na parte de decoração e estrutura. Isso. E eu entendo quanto tem potencial esse mercado. Muito potencial. E virou uma polêmica isso no Instagram, não sei se você sabe, que falaram, porque maquiagem de noiva é mais caro. Porque a noiva... Eu vi um negócio que viralizou, né? Que a menina tava reclamando porque a cliente pediu uma maquiagem social e ela achou um absurdo porque ela foi casar. Isso, Mas exatamente. tem uma diferença, tem toda a questão de prova, tem toda a questão de responsabilidade que você tem. É um momento Isso. único, né? Eu costumo dizer que ela compra meu tempo, a noiva. Porque no dia que eu vou fazer ela, eu não posso atender mais ninguém. É o dia fechado pra noiva. Ela precisa pagar minha diária? Tava no casamento da minha cunhada, a maquiadora lá de Caruaru passou o dia com ela. Foi pro hotel de manhã e ficou com ela retocando a maquiagem o casamento inteiro. Fora Exatamente toda a isso. questão de prova e conversas antes, né? Exatamente. Então é um atendimento diferenciado. As pessoas precisam entender isso. Eu vendo meu tempo, eu vendo minha experiência, eu vendo vários fatores, assim. Eu digo que acham que o maquiador resolve tudo. Às vezes a gente resolve mesmo. Mas, assim, ela compra meu tempo. Então o mercado de noiva é um mercado aquecidíssimo, aquecidíssimo. E hoje, muita gente não sabe, mas minha maior renda, meu maior faturamento é de noiva. Só agora no segundo semestre eu tenho mais de 15 noivas. Isso Já é considera marcado. Legal, velho. quase todos os fins de semana, algum dia ali marcado para noiva, e em sua grande maioria noivas que não são de Recife. Minha maior procura não são por pessoas daqui. Geralmente pessoas que vêm de fora de Recife são mais organizadas em relação ao tempo, então elas fecham antes. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma noiva sábado passado, sábado que vem eu tenho outra, e por aí por diante. Então eu amo. E provavelmente todo o trabalho de influência, todo o trabalho de ser relevante e constante na rede social abre portas para essas noivas, porque muitas delas não vêm de indicação, né? As indicações vêm daqui, ela vem da referência digital. Bom, tivemos uma pausa técnica aqui, mas a gente tá falando sobre as noivas te encontrarem pelo digital, né? Noivas que nem são daqui de Recife. Como é que é isso? Então, eu vou contar uma fofoca interna.
que é um cartel que existe aqui em Recife. De Indicação. indicação e porcentagem. Sei como é É um demais. cartel, mas eu tenho uma notícia incrível. Eu não participo de nenhum cartel. E eu sofro boicote. De assessorias Decoradores de casamento. que chegam a dizer ao cliente, isso daí não coisa da minha cabeça, o cliente já chegou a me dizer que se for comigo não vai dar certo, ou que eu não tenho capacidade de fazer o que ela quer porque eu só faço um tipo de maquiagem específico, ou que se for comigo não se responsabiliza pelo tempo, pelo atraso. E graças à autoridade que eu construí no digital e a confiança e a credibilidade que eu tenho, as clientes falam, mas eu confio nela, eu quero que seja ela. Porque eu não tenho participação de porcentagem com ninguém. Quem quiser me indicar, vai me indicar porque quer. Não porque ganha alguma coisa de mim. Eu acho Legal. isso um absurdo. Transparência com a cliente, né? Transparência, as noivas chegam de paraquedas nesse mundo, elas não sabem de nada e elas acreditam em absolutamente tudo que falam pra ela. Eu acho isso feio, eu acho isso errado. Não participo de nenhum tipo de cartel. Quem quiser me indicar, vai me indicar porque meu trabalho é bom. E acho pior ainda o terrorismo que se cria para o cliente ao dizer isso, entendeu? Então, assim, é você usar da sua confiança, da confiança que o cliente tem em você, da autoridade que você tá tendo sobre a situação, pra empurrar uma coisa que a cliente não quer só por conta de dinheiro, entendeu? Acho isso, assim, o fim da picada. Eu acho que a pessoa tem que se garantir. Ou a pessoa se garante, ou a pessoa não trabalha com 100%. isso. Oxi, pelo amor de Deus. Eu me garanto. E aí eu não participo de nada disso. E tá dando certo, né? Sempre deu e vai continuar dando. Porque eu entrego. E existe um planejamento diferente, é uma entrega diferente esse Wedding Destination, o fato de sair de Recife, às vezes você tá numa praia, óbvio que vai ter toda a estrutura montada para isso. Só que tem todo o deslocamento, tem toda a dificuldade, às vezes casamento em praia pode chover, existe, enfim, como é que funciona? Existe muita logística, porque, por exemplo, semana que vem eu tenho 2 dias em Maragogi. Então eu tenho que sair 3 dias antes. Então eu perco, entre aspas, porque não é perder, né? 3 dias. Então é uma organização de logística de Naturalmente você tem que estar precificado também, né? isso, tudo precificado, de quanto eu gasto de diária de alimentação para passar pro cliente, quanto eu gasto de deslocamento, porque eu não dirijo, eu vou com motorista. Então são vários fatores. E às vezes a noiva quer pagar um motorista e eu não aceito, porque eu só vou com o motorista que eu já conheço, no carro que eu já conheço. Então existe toda uma questão de segurança, de logística, que as pessoas não enxergam por trás, entendeu? E aí isso tudo tem que ser passado pro cliente. O cliente que quer um tipo de serviço, ele tem que custear isso, ele tem que entender isso. Existe uma lógica de tempo, de agenda, de tudo muito programado. Eu vou estar em outro canto, então eu tenho que estar pronta com todo o material, porque se faltar alguma coisa eu não tenho como Leva comprar. mais do que você levaria para um Contar atendimento com o por aqui. imprevisto, entendeu? Acontecem muitos imprevistos e você tem que estar sempre pronta. Por exemplo, já aconteceu uma vez uma noiva que estourou um champanhe, nisso quebrou uma taça, aí juntaram os cacos de vidro, ficou um específico em um lugar, ela sentou, quando ela sentou, cortou a perna dela e ela não viu, manchou o vestido branco de noiva que ela estava vestida. Ave Maria. E aí todas... Então, assim, a gente tem que pensar muito rápido. Eu digo que, pra mim, a criatividade, ela me deu o superpoder de resolver problemas rápidos. Porque pra mim, ser criativa é resolver problema de forma diferente, Total. entendeu? E aí você tem que pensar muito rápido e passar segurança e passar calma pra essa cliente. Ou então, às vezes, a cliente vai casar no céu aberto e começa uma chuva infeliz. É choro, ansiedade. Então, são vários desgastes. Eu falo pra você, às vezes atender 10 clientes no dia é menos cansativo do que atender uma noiva. Esse desgaste, essa ansiedade passa para você também, inevitavelmente, sempre, né? Sempre passa. E você tem que ter muito preparo emocional pra poder lidar com isso. Bom, explicado então que é o Wedding Destination. Me contratem. Vamos falar um pouquinho de marketing digital, afinal estamos numa agência de marketing digital. Você tem números relevantes na rede social, você tem uma audiência relevante, você tem um número de seguidores relevante, mas nem sempre foi assim, obviamente. Sim. Teve algum boom? Ou foi literalmente algo construído muito devagar? Ou tiveram booms? Vi que você maquia alguns artistas. Isso te deu step-ups ou de fato foi um crescimento extremamente linear? Eu considero um crescimento linear. Porque se você for proporcionalmente falar do tempo vezes quantidade de seguidor, é linear. E eu costumo dizer que o grande lance não é você maquiar o artista, é o que você faz com esse acontecimento, entendeu? É o que você gera ali em torno do uso da imagem da pessoa. Muita gente espera o arroba do artista, do influenciador que tem muito seguidor, mas a gente consegue usar a imagem dele de forma positiva sem precisar do arroba dele, às vezes de uma forma muito melhor do que dar um arroba. Muito melhor. O fato por exemplo, a gente tá te chamando aqui é muito mais para ancorar a tua imagem como alguém de sucesso a nós do que muito mais o arroba que tu vai dar pra gente. Isso. Então as pessoas não enxergam isso. Eu enxerguei isso desde lá do começo, assim, há séculos validação, atrás. né?
É como se aquelas pessoas conseguissem validar o meu trabalho. É É exatamente muito isso. mais importante a validação dela do que o arroba dela pra ti, né? Exatamente. Então, há uns 4 anos, até 5, eu digo que minha imagem vem em constante crescimento. E faz um tempo já que eu tenho, todo ano vou crescendo. Eu costumo, mais do que digitalmente, fazer coisas físicas que me assim, me consolidaram no mercado. Por exemplo, quando eu abri um estúdio, ninguém tinha estúdio. Quando eu cresci meu estúdio com mais cadeiras para fazer aluguel de bancada, ninguém tinha feito. Aí quando as pessoas começaram a fazer estúdio, abri um salão. Então foram coisas que foram me ajudando ali no meio do caminho. Mas eu participei de algumas mansões de influenciadoras que me ajudaram muito há um tempo atrás, de uma marca específica de óleo corporal. E hoje eu sou influenciadora dessa marca. Eu Legal. comecei trabalhando, hoje eu sou influenciadora dessa marca. E aí, isso me ajudou. Eu acho que o que me ajudou mais ainda foi a velocidade com que eu trabalho. Eu sou muito rápido maquiando. Então eu consegui atender um volume grande de pessoas sozinha. Isso não impacta também em percepção do valor da pessoa? Também, com certeza, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que a pessoa que mais me validou foi a cantora, né, a Mari Fernandes, porque de tantos artistas do Brasil todo, ela me escolheu pra estar ali com ela, e isso é uma validação enorme do meu trabalho. Assim, Que uma coisa é maquiar uma vez, outra coisa é maquiar sempre como você faz. Você Sempre. reforça a validação da... Isso. Eu tô com ela há 4 anos, ela tem 4 anos de carreira. Ela teve a oportunidade de conhecer maquiadores do Brasil todo e ela continua me escolhendo. Isso pra mim é uma validação muito grande do meu trabalho. E eu sou muito feliz por isso. Mas assim, o digital não é fácil. Quem acha que trabalhar com digital é fácil, me desculpe, vocês estão loucos. Pra mim é muito difícil você ter criatividade, ser autêntico. Você é banhado por uma geração de influenciadores que estão muito bons no que estão fazendo. Assim, Inovando, fazendo coisa que você pensa, meu Deus, como essa pessoa tá nossa, fazendo isso? é surpreendente o nível de edição das pessoas, o nível de criatividade, o nível de execução de pessoas que só têm um celular, um microfone bom e uma luz, entendeu? E uma criatividade assim absurda. Então, pra quem acha que viver no digital é fácil, vai lá viver só do digital pra ver como é difícil. Você construir uma imagem, uma audiência. Tem uma influenciadora em específico que eu tô vigiando ela, que o nome dela é Letícia. Leti Diógenes, o Instagram dela, Leti Fortaleza. Ela tem 36 mil seguidores, mas ela tem uma relevância na internet muito forte e ela tá fazendo para marcas grandes. Então eu costumo dizer que não é só a quantidade de seguidor, mas a autoridade que você cria. Hoje as marcas não procuram influenciadores grandes que vendem. Isso aí é outra coisa. É outro jogo, né? É outro jogo. As marcas procuram gente criativas que divulguem os produtos deles de forma criativa. Eu me tornei influenciadora pela comunicação, eu acredito. Porque eu me comunico bem e como eu nunca vivi do marketing, o dinheiro de influenciador, enfim, de marketing digital, ele não me faz sobreviver, eu digo que é um plus. Eu só acostumei toda a minha vida a pegar coisas que eu realmente acredito, então isso fez toda a diferença. Porque se eu tô divulgando é porque eu uso e porque eu gosto, e não por do dinheiro, porque eu não preciso desse dinheiro especificamente. Então isso me ajudou também a construir uma autoridade em relação à imagem de influenciador, entendeu? Que pra mim é um erro de muito influenciador, pegar o que aparece. E até como agência aqui, a gente tem muitos exemplos de quando a gente pega pessoa que é extremamente popular e outra que é extremamente influente, e o influente sempre ganha. Pessoas que têm muitos seguidores e outras pessoas que são literalmente criativas. A gente tem uma marca aqui recentemente que teve um caso desse. A gente fez uma divulgação em massa com vários influencers, a gente tornamos eles embaixadores, e tinha uma menina que ela tinha, sei lá, 5 mil seguidores. E os outros tinham 100, 200, 300 mil seguidores. Só que ela era muito criativa. Ela fazia aquele vídeo super produzido, só com celular, criativo, onde prendia a atenção. E a gente pegou esse vídeo e fez collab e botou tráfego pago pra cima disso. Deu muito mais resultado do que a audiência dos outros. E o número de visualizações era basicamente igual. Ela teve que ter um impulsionamento para, sei lá, bater 500 mil visualizações. Os outros conseguiam as 500 mil visualizações organicamente. Só que a criatividade, o diferencial dela, fez com que a empresa vendesse muito mais. E isso está cada vez mais claro para a gente e para as marcas. Hoje, eu, lá no salão, procuro influenciadores menores. Porque essas influenciadoras, elas geralmente dão mais a vida. Capricha muito mais no Capricha conteúdo. muito mais no conteúdo, porque pra ela aquilo importa. E aí é muito melhor você gastar com tráfego pago pra aquele vídeo super criativo do que você gastar 10 mil reais com influenciadora grande e quando chegar lá na hora ela entregar, olha gente, esse daqui é o produto, uma coisa bem mediana e não vai vender tanto quanto a outra, porque... E outra coisa, viu? As pessoas estão cada dia mais querendo se identificar com as pessoas normais.
Total. Então, o vídeo criativo Sabe hoje, quando ele é tá real vencendo. a questão, né? Exatamente. Sabe quando a pessoa está sendo só paga por aquilo, quando a pessoa genuinamente usa e está gostando daquilo, né? Exatamente. Então, influenciadores menores, eles estão com mais esse time, principalmente os criativos. Perfeito. Então, às vezes, vale muito mais a pena você fazer isso, pegar um vídeo e, às vezes, uma cliente minha faz o vídeo lá no salão, lavatório, resultado final, eu pego aquele vídeo, jogo no tráfego, vai vender muito mais, acredite. Porque tudo na internet é muito questão de audiência, né? É o volume de pessoas. E é óbvio que a audiência da Clara é muito maior do que a minha. Porque ela tem mais de 100 mil seguidores e eu não tenho. Porém, audiência é simples. Audiência não. O número de visualizações é simples de ter. É só pagar para ter. Então o conteúdo vai ser muito relevante. Agora a imagem também. Claro, é validada no mercado, principalmente de beleza e resistência. Então a imagem dela, quando eu junto a imagem dela, que é a fisionomia dela, com a audiência, gera resultado. É diferente de ter também só números. Se você pegar uma pessoa aleatória para gravar o mesmo conteúdo da Clara e tiver o mesmo número de visualizações no mercado de beleza, com certeza o da Clara vai funcionar melhor. É como então, se o Instagram conhecesse o rosto da pessoa. Né? Exatamente. Então tem a questão do volume de audiência que a pessoa consegue trazer, mas também tem a questão da validação, que é o que a gente está falando que a Mari conseguiu, de uma certa forma, gerar. O fato de ela estar 4 anos contigo, ela te valida. Exatamente. Mesmo que ela te dê arroba ou que ela não te dê arroba, a forma com que tu usa a imagem dela vai te validando. É engraçado como a nossa imagem foi... A minha dela e do assessor dela foi entrelaçada. As pessoas... Ela diz pra mim que as pessoas chegam no camarim dela perguntando por mim quando eu não tô. Cadê a Clara? Veio hoje? Então a gente criou uma relação tão legal ali pra internet. Ano passado eu passei o São João inteiro fazendo alguns vlogs, mostrando o dia a dia da gente em ônibus, enfim. Que viralizaram na rede vizinha, no TikTok. E aí acabou que criou uma identificação de nós três juntos ali, legal. Entendeu? Como um trio, como uma dupla. E cria todo o storytelling, né? Cria todo um episódio pro pessoal acompanhar. Isso, as pessoas conseguiram enxergar ela como pessoa, não só como artista. E entendeu? Obviamente a galera prefere muito mais acompanhar um bastidor, um ônibus, do que o resultado final da maquiagem. Exatamente. Né? Todo mundo já sabe que vai ser bom. A galera quer ver como foi o contexto. Como foi que a maquiagem foi feita no ônibus, andando. Enfim, são várias coisas legais que acontecem. Bom, e como que essa exposição, quando tu começou a ser também uma influenciadora, impactou os teus resultados? Teu preço subiu, por exemplo, teu preço subiu por escassez ou por, de fato, hoje você ser uma influenciadora? Meu preço subiu por status. É como se tivesse virado status conseguir um horário pra maquiar comigo. Legal. Entendeu? Por exemplo, tem uma formatura de medicina, 50 formandos. Daqueles 50, só 7 mulheres vão conseguir maquiar comigo. Então vira uma briga pra saber quem vai conseguir primeiro, quem vai falar primeiro. É literalmente a regra do marketing de escassez e preço, né? Exatamente. E aí, óbvio que existe a escassez, mas a escassez acontece muito mais pela... Você pode gerar ela. Isso, mas é porque é limitado, eu não consigo mais que aquilo, porque é trabalho físico, entendeu? A formatura vai acontecer de noite e tu só tem X horas. Horas, né? Exatamente. E aí isso se atrelou ao status, entendeu? Porque as pessoas falam muito, Clara Vida, a maquiadora que maquia, não sei o que, menina, ela Eu tava com a noiva esses dias que ela disse... Eu já disse pra todo mundo da minha cidade que você maquia Mari Fernandes, você é maquiadora e artista. Então se cria um status daquilo também. É como se certos fornecedores fossem importantes pra imagem daquela pessoa. Porque você concorda que hoje o status ele tá muito atrelado a imagem de autoridade das pessoas, que certos itens causam uma autoridade ali. Então, roupas de marca, validações, relógio, postar, tudo isso. Uma bolsa de luxo, eu consegui fazer isso com minha imagem, com um serviço, que é muito difícil, mas eu consegui fazer isso. E pra mim, a questão de status hoje, ela é muito mais agressiva. Porque, por exemplo, certos nomes da nossa cidade, a nossa cidade tem nomes importantes na sociedade, que não são famosos. Sim. Essas pessoas, pra elas se maquiar com alguém ali que é conhecido, é como se gerasse um status também de afirmação, entendeu? Pra outras mulheres. Então, eu acredito muito mais no status do que na escassez de precificação. Maravilha. E achei legal essa questão. Embora a gente estivesse falando, eu só me liguei agora que alguém poderia ter esse pensamento. Eu vou me maquiar com a maquiadora de Mari Fernandes, né? Eu sinto muito isso, às vezes, no mercado de imóveis. Esse hotel aqui, Neymar já veio, esse aqui. E aí isso gera um buzz, né? Sim. Teve uma pousada na época que foi famosa porque o Whindersson casou lá. E todo mundo queria se hospedar lá. Você sabe quanto é pra casar na mesma igreja que ele casou? Deve ter subido muito o preço depois dele. Mais de 30 mil reais por conta dele. Que é a igrejinha de Milagres. No mesmo lugar que o Whindersson casou. O lugar não tem piso, é de areia no chão. Não tem nada tangível que justifique o preço, né? Só o status. A não ser ele, o status. Porque assim,
eu tenho certeza que você usa os melhores produtos possíveis. Mas tem uma hora que chega no teto. Outros maquiadores também podem usar o mesmo produto. Não vão cobrar a mesma coisa. E já começa a vir o intangível, já começa a vir o atendimento, o status, já começa a vir a experiência, já começa a vir outras coisas, né? Eu vou ser bem honesto contigo, pra mim pouco importa o que eu uso na minha bancada hoje. Não, pra mim não importa, não tem importância. Eu sequer posto minha bancada como se isso fosse uma questão de Sobre as marcas e qualidades, justificativa. né? Isso, não é. Porque eu faço uma boa maquiagem com qualquer marca. Porque é minha cabeça, é minha mão, é minha arte, entendeu? Uhum. E eu pinto o mesmo quadro com qualquer tinta que for. Legal isso. Então, assim, eu não tô nem aí pro que eu uso, enfim. Eu prefiro meus pincéis do que o que tá na minha bancada, de verdade, assim. Se eu, você quer sua bolsa de pincel, sua bancada de maquiagem, minha bolsa de pincel. Com certeza. Então, assim, não é sobre isso. Eu acho que é sobre o que você disse, é sobre status, é sobre atendimento, é sobre como você conduz a cliente, sobre a história que a cliente traz por trás, sobre a atenção que você dá à cliente. Teve cliente que eu atendi uma vez na vida e eu vejo ela hoje, eu falo, eu abraço, eu converso. Então, eu acho que as pessoas são muito mais carentes de atenção do que de serviço. Serviço bom tem em todo canto. Perfeito. Isso só reforça o que a gente tem falando do episódio inteiro, que é as pessoas, elas bitolam, como a gente fala aqui, muito em ser o melhor e ter o melhor produto e esquecem que às vezes é muito mais do que isso. Acho que ser bom é obrigação e usar bons produtos é obrigação, até por durabilidade, até por qualidade na pele e outras coisas. Exatamente. Não adianta ir naquela loja de R$10 no shopping comprar maquiagem e achar que é profissional. Mas também é um produto bom, para um muito bom, vale muito mais, a diferença é muito maior na execução no produto, no profissional. E assim, e pensar na experiência toda. Eu tenho certeza que tu pensa na experiência, pensa na roupa que tu vai estar vestindo, tu pensa como tu vai... Tu chegou aqui desde o início, tava rindo, tava sendo gente boa com todo mundo. Isso tornou a experiência desse episódio muito mais agradável. Exatamente. Eu falo pros meninos aqui do audiovisual, pô, as câmeras, às vezes não é comum. Eu tô acostumado a estar gravando, mas tem gente que não tá. Por exemplo, você tá maquiado, você se maquiou pra vir pra cá. Às vezes você tem uma expectativa e a gente tem que cumprir a expectativa como um todo da experiência. E eu tenho certeza que tem maquiadores que esquecem disso e só veem o cliente como uma tela em branco pra pintar, né? Vou lá, vou pintar e vou embora. Eu fico e não pra é isso. morrer. Fico pra morrer quando eu vejo maquiador trabalhando de roupa de academia. Eu passo mal. Eu faço, gente, as pessoas esquecem que isso é um Maquiadores sem trabalho. maquiagem pra maquiar outra pessoa, né? Isso pra mim, isso é indiscutível, entendeu? E eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que trabalhou feia. Eu já fui. Mas eu entendi que isso passava um desleixo absurdo. E que como é que eu quero vender beleza feia? Como é que... eu sou maquiador e não tô sempre maquiada. Tá errada, viu? Tem que estar. Minimamente. Nutricionista tem que estar em forma, personal tem que estar em forma. Mas isso não mede minha capacidade de pensar. Tudo bem, mas as pessoas te julgam minutos antes de tu abrir a boca pra falar com ela. Você não vai maquiar melhor ou pior por estar desarrumada, mas eu acho que faz mais sentido estar. Faz. Principalmente pro público que eu atendo. Legal. Faz muita diferença. O público do high ticket, que a gente chama, ele gosta de identificação. Então, eu digo que... Você tá com a bolsa parecida com a dela. Exato. Ele perceber que eu posso ter coisas que eles têm e que eu não vou ter olho pro deles, entendeu? Porque não fica uma sensação de inferioridade, né? Não fica uma sensação de submissão, fica uma sensação de troca real. Isso dá muito mais conforto pro próprio cliente, né? Exatamente. Eu saber se portar, saber conversar, o tom de voz faz diferença. Perfeito. A clareza da comunicação, o você ser uma pessoa tranquila, não agitada, que, enfim, são vários fatores. Eu podia dar uma aula aqui de comportamento para as pessoas, que as pessoas precisam se atentar. Quando a cliente chega no meu salão, eu instruo minha equipe mensalmente. Ela não está atrás do melhor serviço. Ela está atrás de acolhimento, experiência e atendimento. Perfeito. Ponto final. Serviço bom, salão bonito, é obrigação. Tem em toda esquina. Não é diferencial. Não é diferencial você fazer uma boa escova. Não é, gente. É outra coisa. A cliente vai me encontrar, ela vai conversar comigo. Ela acha que eu nunca vou estar lá, mas eu vou estar lá. Eu vou conversar com ela, eu vou bater o olho pra ela, eu vou perguntar como tá o filho dela. E pra mim isso faz diferença. É tratar a pessoa como pessoas e não como números. Meu barbeiro, ele não é o melhor barbeiro. Ele sabe disso. Obviamente não é o pior, é um ótimo profissional. Só que eu vou pro cara há muitos anos, pô. Ele trocou de barbearia, eu troquei de barbearia junto. Conforto, né? Porque eu gosto de conversar com ele, eu gosto da forma que ele me atende, eu gosto da forma com que ele lembra de mim. Um dia desse ele tava vendo um negócio na rua, ele mandou foto. Bicho, lembrei de tudo, não sei o quê. Então isso vale muito mais do que o corte em si. Exatamente. Eu teve uma cliente que, a última vez que eu maquiei ela, disse que ia pra Amazônia. Eu tô doida pra encontrar ela, pra perguntar como foi a viagem. Doida pra encontrar ali, aí, como foi a viagem. E a pessoa vai se espantar. Pô, Clara, que é famosa, atende um bocado de gente. Ela lembrou que eu fui pra Amazônia. E eu lembro do vestido, eu lembro da higiene e tudo. É bem legal. Bom,
Vamos começar a direcionar para o fim. Senão a gente fica aqui até amanhã. Por favor. E eu queria entender um pouquinho dos teus planos futuros e projeções. Hoje, como é que tu vê e quais são teus planos futuros para o teu salão? Qual é a tua ideia para ele? Hoje a gente vai aumentar, expandir o salão. Nossa. A gente, inclusive, ia para um lugar bem maior. A gente ia para um lugar que tinha quase 700 metros quadrados. Caramba! Ia ser uma mudança bem Hoje forte. são quantos metros? 143. Só que por fila tinha uma pessoa na minha frente que alugou primeiro o espaço. É Deus. Ele não quis, não era o momento. Tá tudo bem. Eu acredito muito na espera. Eu sou muito tranquila. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Uhum. E aí eu falei, tá, então a gente precisa aumentar. Eu não tenho como faturar mais no lugar que eu tô porque ele tá no limite. Não consigo atender mais. Então, bora tentar aumentar aqui, reformular o espaço para aumentar mais gente. Então, a obra é uma reforma no meu espaço. Mas mais do que no meu salão, eu tenho projeções para outros tipos de negócios, porque eu não quero só um CNPJ, por mais que hoje eu só não tenha um, eu tenho 3, mas eu quero mais. Uhum. Eu tenho um CNPJ de influenciadora, um de parte de curso educacional e Legal. o da empresa, porque eu separo tudo, são dinheiros diferentes, são coisas diferentes. Certíssimo. E aprendam, não devem se misturar, tá, gente? Aprenda, esse dinheiro não se mistura. Eu literalmente já tive negócios que estavam dando prejuízo e eu de forma alguma tirei o lucro de um pro outro. Vai morrer todo mundo junto. Ah. Cada um tem que Exatamente. respirar sozinho. Exatamente. E aí eu quero já abrir um quarto CNPJ em Legal. breve, se Deus quiser. Que isso é um projeto futuro que eu não posso falar ainda, porque realmente eu preciso estruturar tudo para poder divulgar. Mas que chegou a hora de eu partir para esse âmbito, porque eu já consigo fazer isso. Eu vou dar só um spoilerzinho, se eu consigo vender outras marcas, eu consigo vender uma marca que é minha. Legal. Entendeu? Então, assim, eu vou para esse âmbito, é um âmbito demorado, mas... E concorrido. E concorrido, mas eu não tenho medo disso. Eu tô pronta, eu preciso do desafio me move, eu preciso de coisas novas pra respirar. Se eu sonhar de que ano que vem eu não tenho um plano, eu fico louca. Então eu tenho projeções futuras que não estão atreladas só ao salão de beleza. Entendeu? Maravilha. E outras cidades, faz sentido? Ou até fora do país? Como é que é? Ou é um plano? Morar ou... Não, trabalhar, ter um salão, ter... Trabalhar, sim. Eu tenho muita vontade de ir para São Paulo. Talvez, se Deus quiser, eu consiga em breve. Porque eu tenho trabalho certo já, enfim. Tô com pessoas que vão me ajudar, que estão me convidando, que estão me chamando, que estão ali no meu Legal. pé. Que você não tem mais o que crescer em Recife, você tá grande o suficiente, você precisa ir para outro canto, que tá me alertando sobre isso. E eu tô, de fato, querendo ir para esse lado. Então eu tenho muita vontade de morar em São Paulo, se Deus quiser eu vou, porque pra mim o dinheiro do Brasil inteiro tá lá, o movimento tá lá. Por mais que a internet traga essa liberdade, né, Sim. de você trabalhar em vários cantos, mas a imagem atrelada a pessoas que moram lá tornaria meu trabalho muito mais forte. Mas abrir o salão hoje em outros cantos eu não tenho interesse, porque manter padrão de serviço A distância é muito complicado. é difícil. Então eu tenho vontade de crescer no meu salão aqui, ficar muito grande. Ter mais de um aqui... Não, mais de um não. Um muito grande. Eu acho o Entendi. Recife pequeno demais pra ter franquia. É. A cliente da Zona Norte, ela vem pra Zona Sul, porque os shoppings estão tudo pro lado de cá. Entendi. Comercialmente falando, os comércios que estão na Zona Sul ou na Zona Norte são comércios mais antigos, que estão lá há muito tempo e por isso estão certo. Novos comércios na Zona Norte são mais difíceis de dar certo. Isso aí são estudos. Aquela 17 de agosto ali, pode ver que o que tá lá há muito tempo. Eu abri uma loja lá e fali, na 17, Entendeu? enquanto a loja de Boa Viagem dava muito certo, sendo o mesmo produto. Exatamente. O cliente da Zona Norte, ele vem pra Zona Sul, porque o Rio Mar tá aqui. Então, pra ele, já vou pro lado de lá, eu vou. Uhum. Entendeu? Sem contar que o planejamento da Conselheira Guiar e Domingos Ferreira faz com que o fluxo de carro seja mais fácil, porque é uma reta. Sim. Entendeu? Então, não tem muitas ruas paralelas, como na Zona Norte tem. Isso são estudos, tá, gente? Eu não tô tirando da minha cabeça, não. São pessoas que estudam comércio que falam isso. E aí, eu não tenho vontade de ter em outro canto, mas sim ter um lugar muito maior aqui em Boa Viagem. Talvez uma casa, enfim. Legal. Uma estrutura muito Precisa grande. agregar mais serviço, mais experiências, né? Isso, porque eu posso trazer mais conforto à minha cliente. Bom, vou fazer uma pergunta mais reflexiva, e depois a gente vai partir para um bate-bola para a gente encerrar. E a pergunta mais reflexiva é, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Clara do começo de carreira, qual conselho você daria a ela? Tem educação financeira. Guarde Legal. mais seu dinheiro. Eu daria o mesmo para mim. Talvez se eu tivesse tido uma educação financeira melhor, que deveria ter nas escolas ou na faculdade, enfim, qualquer canto que a gente pare pra Concordo. estudar, eu não teria sofrido tanto pra abrir meu negócio. É muito dinheiro desperdiçado com coisas
inúteis e voláteis. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tava feito, porque eu já joguei muito dinheiro fora durante minha carreira. Eu queria ter aprendido a investir dinheiro novo. Hoje o mercado financeiro tá bem ativo, né? Muita gente Mas eu acho que investindo. também não é culpa nossa. Eu acho que a educação financeira do Brasil mudou. A gente tem Thiago Nigro e outros influencers que trazem isso muito mais à tona do que 5, 6 anos atrás não era tão forte assim a consciência de investir. Tanto que você olha para dados de bolsa, as pessoas não investiam em bolsa há 5 anos atrás, hoje tem muito mais. Acho que também não é culpa só nossa, não. Cultural. É muito A gente cultural. olha, por exemplo, meus pais hoje, bota aquele dinheiro na poupança. Pai, a poupança não rende, tem outros cantos para botar dinheiro. Então eu acho que se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando hoje, tire ali 30% do que você ganha livre no mês, invista, guarde, faça alguma coisa de rentável. Porque se você é MEI, você não vai receber a aposentadoria não, viu? Preste atenção aí na sua vida. E assim, acho que esse negócio de aposentadoria, INSS, FGTS, vai chegar uma hora que vai quebrar no Brasil. Eu não acredito muito nisso no futuro não, mas enfim. Bom, eu daria o mesmo conselho pra mim mesmo. Eu fico assim, meu Deus. Eu, graças a Deus, dei um pouco certo desde novo e eu só gastava. E hoje o meu maior prazer, eu tenho muito mais prazer em guardar, investir do que em gastar. É muito bom vender na conta, gente. É lindo. Bom, vamos fazer um bate-bola. Eu vou fazer perguntas rápidas e eu quero que você responda rápido. Ai, meu Deus, é a dificuldade agora. Não, é pra entrar e... É rápido. Uma palavra, sim. A primeira, um erro que te ensinou muito. Gastar muito. Boa. Um produto de maquiagem que você não vive sem. Fixador. Tá. Um influenciador que te inspira. Laura Brito. Legal. Acho ela top. Um lugar que sonha maquiar um casamento. Um lugar de um casamento. A Grécia. Nossa, Que esse chique. é tudo, esse é chique, né? Esse é chique. Já maquiou fora do país? Ainda não. Tá. Um artista que tu gostaria de maquiar. Anitta. Uma maquiagem mais desafiadora que tu fez. Acho que é na van em movimento. Deve ser complicado. Muito difícil, mas eu consigo. Bom, e um destino de casamento que você estava trabalhando que foi inesquecível. Lindo, perfeito. Noronha. Deve ser bonito. Lindo demais. Bom. Arrepiante. Queria te agradecer por ter topado, ter sido gentil com a nossa equipe desde o início. Foi um prazer, foi muito legal ter certeza que a galera gostou. Foi quase 1 hora de papo. Sua história é inspiradora e foi bem legal de conhecer, Clara. Queria te agradecer. Ai, gente, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Foi muito legal. Acho que foi o melhor podcast que eu participei. A conversa fluiu bem. Você apresenta muito bem, conduz muito bem a entrevista. E muito obrigada pela recepção, foi incrível, eu amei. Eu queria passar 1 hora aqui conversando com vocês. Foi muito bom conhecer sua história também, a gente se identificou em algumas partes. Sim. E que o pessoal possa conhecer mais a minha história, a sua história e escutar pessoas que têm muito a ensinar. Não desperdicem esse conteúdo gratuito para vocês, é muito importante lembrar isso. Às vezes a gente busca conhecimento e o conhecimento tá ali na nossa mão e a gente não escutou aquilo com a importância que deveria, né? O ser humano tem mania de dar importância ao que ele paga. Só Sim. que eu falo pra vocês que tem muito conteúdo gratuito que ensina muito mais do que os pagos. Então preste atenção aí e escutem pessoas que construíram algo na vida. Porque tem muita gente que não sabe de nada falando besteira na internet. Que mensagem. Gente, o episódio 32 está ficando por aqui. Queria agradecer a você que tá vindo da audiência de Clara conhecer a gente hoje. Prazer. Somos a OKBox. E pra a nossa singela audiência aí conhecer a Clara também, que é uma pessoa incrível. Então, valeu. Até o próximo episódio. Tamo junto.